boa noite, aqui é Patrick Dorel e esse é o nosso programa Business 360. Um programa em que nós conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa visão 360 graus sobre o mundo do empreendedorismo. E hoje é a estreia de um novo formato do nosso programa. Ao invés de termos somente um apresentador, a partir de agora nós vamos ter 2 apresentadores. Então é Patrick Dorel e o meu amigo Abramo Maidec. Obrigado, Patrick, telespectadores, internautas. É um enorme prazer estar participando com você e agora como apresentador junto com você, entrevistando uma série de pessoas do nosso programa e de informações. Muito legal. A satisfação é minha, vai ser sensacional. Obrigado pela parceria. E hoje o nosso convidado especial é o fundador, sócio e CEO da Reference Brokers, a imobiliária que está fazendo o maior sucesso no mercado, Fábio Américo. Fábio, grande satisfação em ter você aqui. Olá pessoal, boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Vamos falar um pouco aí do nosso mercado, né? Exatamente. De imóveis. E bater um papo, vamos bater um papo, né, para o pessoal aí conhecer um pouco do nosso trabalho, né, de tudo que fala a respeito do mercado de imóveis, né, para o pessoal ficar aí mais ciente dos negócios, né, de como que é planejado aí essa questão dos investimentos. Não, maravilhoso. Acho que a pauta e o tema que a gente está trazendo através da sua presença hoje é super atual, é muito importante. Sim. A gente vai, ao longo do programa, discorrer um pouquinho sobre a nossa cidade, a região, o que está acontecendo no mercado imobiliário e um pouco também falar da sua trajetória, como é que você começou, como é que você chegou nesse atual momento. E você também vai dar umas dicas que a gente sabe que você é bem preparado, é um expert nesse negócio. Então, acho que para os nossos telespectadores é uma oportunidade boa para aprender um pouquinho como é que funciona o mercado e também ter dicas de um expert sobre o que está acontecendo, investimentos e tudo mais. Ficou combinado. Maravilha. A gente tem sempre algumas perguntas, né, que a gente costuma fazer. E esse programa, a pauta principal, quer dizer, um dos pilares do nosso programa é o empreendedorismo. Então, a gente sempre encaixa uma pergunta, a gente costuma iniciar esse programa com uma pergunta relacionada ao empreendedorismo, né? Então, essa é uma pergunta mais ou menos clássica, né, Abramo? Clássica. Que a gente faz no nosso programa. E aqui, mais do que uma questão de ser uma resposta certa ou errada, não tem nada disso. É saber a opinião de um empreendedor de fato e real, porque cada empreendedor tem a sua história, né? Então, é mais assim, ter as opiniões das pessoas e dos nossos entrevistados. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é justamente sobre isso. Em sua opinião, o que é espírito empreendedor? Essa coisa de empreender, o que move o empreendedor? O que é o espírito empreendedor, na sua opinião? Na minha opinião, o espírito de empreender é bem desafiador de primeiro momento, né? Que você não tem aquela estabilidade, né? E é um mundo de riscos, né? É claro que você tem que ser realista no que você vai fazer e é arriscar, é ser um cara, vamos dizer, fora da lei, entre aspas. Você tem a perspectiva de como vai ser o negócio, só que não é tão palpável de momento. Então você deve assumir riscos, primeiramente não ouvir muito opiniões de pessoas que são centradas em algo fixo, né? E analisar o mercado que você vai seguir para então planejar os caminhos que devemos seguir, né? Sabendo que ocorrem riscos. E ser perseverante, acredito que a palavra desistir não é para empreendedor, né? Que a gente passa por vários caminhos que são às vezes complicados, outros muito bons, e temos que ir analisando as estratégias, né, de como perseguir nesse caminho de empreender, que é uma oscilação também, às vezes lá no início,
Quando eu comecei foi um pouco complicado, né? Porque eu não tinha tanta expertise aí no ramo de empreender. Apesar de eu ter trabalhado sempre na área de empreender, sendo mesmo um funcionário de uma outra pessoa que empreendeu. Então, fui pegando algumas dicas. Resiliência. Sempre. Sim, exatamente. Essa questão que você colocou no início é bem interessante, né? Porque todos os nossos entrevistados costumam falar disso, né? De coragem, de assumir riscos, né? Perseverança. Né? Uma coisa, né, que a gente percebe o Brasil, ele é um povo empreendedor por natureza, né? Em muitas áreas. Apesar de ser difícil empreender de forma geral, mas o povo brasileiro tem isso, né? Sim, abre negócios, franquias, né? O Brasil tem muitas franquias aí que o pessoal tá, inclusive, mais curioso para saber como que funciona essa parte, ou até parte de redes, né? Franquia é uma maneira, talvez, de iniciar no empreendedorismo. Isso, que na realidade ele já tem algo mais mastigado ali, né? Exatamente. Você tem mais estruturada para você, né? Isso, já tem todo o plano, né, do negócio que foi feito por um empreendedor expert no ramo. Mas é um negócio muito bom, eu acredito muito na rede de franquias também. E nos negócios imobiliários, inclusive, né? Que é um ramo que sempre foi promissor, né? No meu caso, eu sempre acreditei, sempre gostei. Inclusive, você tem que aprender a lidar muito com o público, né? Isso é um desafio bem grande, que todas as pessoas aí são diferentes. Então, é um negócio muito bom. Eu estou aqui hoje, inclusive, e agradeço pelas oportunidades que eu tive. E hoje eu tenho minha própria empresa pela perseverança, novos desafios e por aí vai. Não, é sensacional. Você deu uma bela de uma explicação, um escopo bem amplo, né? E isso que é importante, né? Ouvir a opinião, né, Abramo, dos próprios empreendedores. Sim. Quem está no negócio, né, que está vivenciando tudo isso. Né? Você começou a tua empresa, você vai falar daqui a pouco um pouco mais da sua empresa. Então, essa perseverança, essa resiliência, a garra, né? Essa garra é isso que move o empreendedor. Sim. Porque os tomos, os tomos são da vida, né? Um atrás do outro, mas você tem que não pode se baquear, exatamente. Eu li uma... Pra frente que se anda, né? Eu li eu acho que eu li isso ou alguém me falou, mas ficou bem marcado na minha mente, assim, que empreender é a arte de cair e continuar se levantando. Exatamente. Porque é muito raro, né, Fábio? Não sei a opinião do Abramo. A gente sempre ouve aquelas histórias de empreendedores, nossa, começaram, deram certo e de imediato ficaram ricos, milionários. E é legal também porque são inspirações pra gente. Exatamente. Mas se eu fosse fazer assim uma ponderação, a maioria dos empreendedores se levanta várias vezes. Quer dizer, começa, cai, e aí entra o que você falou, né? Resiliência. Resiliência. Porque tomar um tombo não é para todo mundo. Quer dizer, você tem que ter um estofo aí de cair, falar, não, peraí, é isso que eu quero fazer, vou de novo. Às vezes tem que mudar até de rumo, né, Fábio? Exatamente. Você falou já que... Pensei algumas vezes até mudar de ramo, mas eu conversei comigo mesmo e vi que era apenas uma fase, né? A gente tem que entender essa oscilação, inclusive de mercado, não é somente no ramo imobiliário, em todos os ramos de atividades, né? Sim. Então você tem que focar e ter um planejamento, inclusive financeiro. Sem dúvida nenhuma. Porque vai muito dinheiro, ou pode ir muito dinheiro nessa jornada. Se você não tem um planejamento, vai todo o dinheiro e você não tem um respaldo do futuro, né? Isso é interessante você falar, porque, por exemplo, no meu caso, que todos nós três temos alguma ligação direta ou tangenciando o empreendedorismo. Quando eu comecei a empreender, quer dizer, de onde vem o capital inicial, né? Sim. Então, veio do não empreendimento, que quando eu fui funcionário e CLT, que você falou assim, dentro das 4 linhas, mas que é muito, muito importante também. Sim. É uma opinião também, a minha é uma opinião também, somente, mas para mim foi muito importante porque eu pude aprender e pude juntar um capital que depois eu tive que
Empreender. Empreender. É um não tenho investimento dúvida. inicial. É uma né? escola, né? Todos- Você tem lá Exatamente. nas empresas, você acaba tendo uma escola, né? Uma escola muito grande. Muito grande, Sim, muito grande. regrada, né, em relação a horários, em relação Exato. aos outros colaboradores de uma empresa. Você tem que ter aí a reciprocidade em lidar com Exato. pessoas. Sem dúvida. Então é algo bem desafiador. No momento, lá atrás, quando eu entrei no ramo de corretor de imóveis, eu entrei assim parcelando o meu Cresce para conseguir entrar no mercado Legal. ideal. Isso. Então Quer dizer, sacrifícios também, né? Sacrifício. Então, a gente... É muito legal, assim. Uma das coisas que a gente quer, né, Abramo, no nosso programa Business 360 é trazer inspiração. Esse É um dos objetivo, grandes né? objetivos. Os grandes Conversar objetivos, com né? pessoas como você, né, que vão contar a sua história. Mas saber que nem tudo é tão glamouroso até você chegar lá, né? São muitos sacrifícios, resiliência e tal. Se fosse tão fácil, Todo todos mundo conseguiriam, né? Eu vejo às vezes alguém Com falando, certeza, eu quero com ser certeza. empreendedor porque eu não quero ter chefe. É. Será que essa... Pode ser, todas as razões são legítimas, mas Não é apenas isso, né? todos os teus clientes são teus chefes. Sim, Na verdade, de alguma forma. Exatamente. Quando você é um empreendedor, entra um na tua loja ou no teu escritório, é o teu chefe. É o meu chefe. teu É chefe. de lá que nós vamos isso aí. conseguir a negociação, conseguir Exatamente. o trabalho e a perfeição no ganho, né? É ir atrás realmente De ser seu uma ganha-pão, referência. vamos É. dizer. É isso. Você imagine, você trabalha com imóveis, se você receber 10 clientes, são 10 10, patrões, cada um exatamente. pensa de uma Patrões. forma, Ah, cada um tem exatamente. uma característica e você tem que estar ali para atender Boa, todo pra mundo da atender. melhor maneira possível. exatamente. né? Então você tem que se Mesmo jogo com de as cintura. moldando aos seus divergências, clientes, né? exatamente, Que, com na as verdade são os seus divergências, patrões. exatamente. Maravilhoso. Essa primeira pergunta foi sensacional, porque já deu uma... Emenda em quase com a segunda. Com a segunda, pergunta, né? que é o seguinte, que aí muita gente já vai estar bem atenta, um pouco da sua trajetória. Conte um pouco da sua trajetória, desde como você iniciou Aham, até chegar ao momento atual, sim. que no momento atual você está na televisão. Aham, Eu costumo exatamente. brincar com o Abramo, né? Quem está na televisão é porque está fazendo sucesso, se está fazendo Exatamente. sucesso, Aham. fez Estamos uma sendo trajetória. vistos, aham. Então, está sendo visto e Nosso trabalho. passa a ser enxergado como uma referência. Exatamente. Então eu queria que você ficasse super à vontade aí para contar a tua história, a tua trajetória. Vamos lá, pessoal. Minha trajetória desde aí dos 18 anos, né, que eu entrei aí no mercado de trabalho formal, né, eu trabalhei sempre como vendedor, né, vendedor de carro, já fui vendedor de Ah, é? consórcio. Eu entrei no consórcio com 18 anos, inclusive a proprietária da representação hoje é minha sócia, Que legal. a Cristiane. Eu entrei nessa área com ela. Você fez um bom trabalho naquela época. Fiz senão- um bom trabalho, exatamente. Por isso que recebi o convite aí da sociedade, né? Então eu trabalhei durante um período de 4 anos na área de consórcio. Sempre vendas, quer dizer, Sempre vendas. questão de vender. Aham. Ah. E em contratempo, caminhando junto, trabalhei com venda de veículos, né? Então foi sempre nessa área e todas as atividades que eu fiz, que eu trabalhei, foram comissionadas. Eu nunca tive um fixo, então eu sempre quis mais. Se eu conseguir chegar até aqui, consigo chegar até lá. E aí em com 21 anos, eu fui gerenciar uma loja no Jundiaí Shopping, né? E Bem novo. recebi um convite, bem novo. Recebi um convite para ir fazer um teste em uma imobiliária muito conceituada, na realidade Brasil, né? Recebi um convite para fazer um teste. Fiz um teste para ver como que funcionava a questão de corretor de imóveis, né? Que o pessoal criticava muito, na época inclusive, e aí que teve o boom imobiliário, né? O boom imobiliário foi um atrativo para eu entrar nesse ramo, além desse convite que eu recebi.
Entrei na área, o meu primeiro imóvel eu vendi em 4 dias. Caramba! Foi assim, nem Sucesso. eu acreditei, foi muito sucesso. Eu estava numa padaria, tomando café, encontrei com um cliente e passou na TV da padaria um empreendimento que nós estávamos fazendo, que foi o Naturale. Aí a esposa comentou que gostaria de ver e tal. Aí eu me apresentei como corretor, né? E fiz o convite para eles irem naquele momento para conhecer o decorado, conhecer qual que é a performance do empreendimento, as informações e tal. E nesse dia o primeiro cliente ele fechou comigo. Poxa. Ele assinou o contrato no mesmo dia, foi num sábado à tarde. Ficou marcado, hein? Exatamente. É o que eu falo para a galera que trabalha comigo, para o pessoal que já trabalhou em outras imobiliárias, né? E com aquela venda, eu trabalhava no shopping, gerenciava a loja e o ganho de uma venda foi, assim, 6 meses trabalhados no shopping. Meu Deus! Além da inflexibilidade, né? Trabalhando no shopping. Aí então, desde então, eu comecei a trabalhar nessa imobiliária que eu fui convidado. Trabalhei um período de 5 a 6 anos nessa imobiliária. Sempre em lançamentos, né? Que era aquela fase de lançamentos na época, Jundiaí, região. E na realidade, com isso, o que nós vimos? Hoje eu olho para os empreendimentos que a gente vendeu lá atrás, Naturale, Grand Garden, fiz o lançamento, que é um alto padrão. E hoje eu tenho uma carteira de clientes que foi formada lá atrás, exatamente. Não foi feita de momento já, foi sempre a perseverança e Plantando, atrás, quer dizer... plantei uma plantinha pequena e hoje, graças a Deus, estamos aí muito bem. E em 2016 nós resolvemos abrir a nossa primeira empresa, que é uma imobiliária convencional, né? A gente trabalhava ali todos os perfis de imóveis, além dos lançamentos de imóveis de terceiro, né? Em 2018, a minha sócia, Cristiane, foi morar fora do Brasil, também para trabalhar em uma outra imobiliária. Nós já estávamos juntos, né? Eu aqui no Brasil, ela foi para Cascais, Portugal. Cascais. E trabalhou lá de um período de 2 anos, eu fechando os negócios aqui, ela fechando os negócios lá, e até a saudade bateu, e ela voltou para o Brasil em questão dos filhos, da mãe, e logo nós juntamos novamente, né? Na realidade já estava juntos, mas o que eu conquistei nesses 2 anos e o que ela conquistou lá em 2 anos. Como a nossa demanda foi muito grande desde 2018 em alto padrão até imóveis de vendas no exterior, nós decidimos aí na pandemia, na realidade um pouco antes da pandemia, nós já estávamos com a demanda muito grande de alto padrão. Foi aí então que nós decidimos abrir a Referência Brokers, né? Que é uma das imobiliárias que está tendo mais referência tanto aqui em Jundiaí como no estado de São Paulo. Sim. E unimos a carteira. Eu fiz o lançamento do empreendimento Alphaville em 2015, que foi um sucesso de vendas na época, inclusive até hoje. E com isso a gente foi procurando novos incorporadores de alto padrão, pegamos novamente a carteira, inclusive do empreendimento Adolfo Lindenberg, que foi lançado em 2015, foi um marco. Sim. Foi um empreendimento aí da casa de 2 milhões que vendeu em praticamente um final de semana. Super bem localizado, já vem com uma localizado. marca forte. Exatamente. E foi bem ele rápido, é forte né? em São Paulo, né? Na região muito forte. de São Paulo. E ele o veio Abramo é de São Paulo, que tem esse conceito bem forte. Bem forte. Ah, sim. E o pessoal aqui de Jundiaí adorou o projeto, um dos empreendimentos que tem um apartamento com maior metragem, né? Além de uns outros empreendimentos alto padrão. E esse foi um marco na cidade. Com isso, nós decidimos aí focar no nicho de alto padrão. Né? A partir do Lindenberg, vamos dizer assim. A partir do Lindenberg, já estava com aquilo, fomos planejando, fomos fazendo um caixa, né? Na realidade aí de capital, para até investir na nossa empresa hoje. E a pandemia também nos trouxe uma questão muito forte, que é o que o pessoal
procura e procurou no início da pandemia, que é a qualidade de vida, né? Isso eu vou querer Sem que você dúvida, fale a gente depois vai- um pouquinho. Vamos ter que explorar um pouquinho mais Sim, com essa certeza. qualidade de vida em Jundiaí. Sim. E com isso nós desenvolvemos aí um projeto, né, da tradição no alto padrão. Já tínhamos toda essa carteira. Hoje nós temos a equipe de 11 pessoas, são amigos nossos, né? Desde lá de trás não trabalhava no ramo, mas sempre tiveram esse espírito empreendedor. Você está com uma equipe de 11 pessoas. Hoje nós estamos com a equipe de 11 pessoas, grande, exatamente. Eu, a Cris e mais 9 corretores e uma pessoa do marketing, Legal. né, que faz toda essa parte aí interna, muito importante. Deve estar nos assistindo agora. Com certeza, todos Aliás, estão. todos, né? Toda a equipe tem que estar prestigiando o chefe. O chefe, né? Exatamente. Não, E assim, graças a Deus as coisas estão fluindo, você ter uma realidade, você pisar em algo palpável, acredito que isso é muito importante também na questão de empreender. E hoje estamos com a empresa, temos praticamente aí 300 oportunidades de imóveis, trabalhamos os condomínios mais alto padrão da cidade, não só de Jundiaí, mas também de região. Um exemplo de demanda muito grande é o condomínio Fazenda da Grama. Nossa, esse é a referência Esse total. é a em alto referência padrão. total, exatamente. Inclusive pela praia, né, que eles proporcionaram aos proprietários. Sim, ondas artificiais. Ondas artificiais, areia que não queima o pé, restaurantes, me Tem fugiu o tudo nome, ali. aquela praia... Beach tênis. Beach tênis, exatamente, Não, eu squash. Praticamente você está na praia. Exatamente. Não, Jundiaí só faltava Esse é o isso, ideia. né? Só faltava a praia. Exatamente. Jundiaí, agora a praia veio até Jundiaí. Sim, Não, e o uma lugar coisa- ficou magnífico. Ficou, né? e eu acompanho, eu sou tenista. Lá teve um lançamento, acho que do próprio condomínio, e sempre tem eventos com Sempre tenistas evento. profissionais. Exatamente. Quer dizer, você nivela até assim, Surfistas. quem vai lá é o top do esporte, Top. é o top. Eu vi isso numa revista, se não estiver Na, enganado. fazenda, na nossa revista, no escritório, se eu na não me capa, engano. assim, são os tenistas, né? Não, os Sim. profissionais, a seleção brasileira. Exatamente. Esses dias na Pequenos inauguração... detalhes, né, Fábio? Quer dizer, Exatamente. isso que a gente vai depois que perguntar para trouxe você. esse público, né, pro condomínio. Um surfista muito famoso esteve lá para Surfar ondas. teste, surfar ali a onda artificial, que é o Gui Medina. Aprovou? Ele deve ter aprovado. Muito aprovado. Também se ele não aprova fazendo, eu falo, você tem que aprovar essa Vai aprovar por um lado ou pelo outro, você vai ter que aprovar. Verdade. E também é um destaque lá em relação ao clube de golfe, né? É Que ele é um verdade. dos maiores do Brasil hoje. Entendi. Né? Então tem campeonatos de golfe e o público gosta de esporte, né? Ali Então, deve sem ter, dúvida, você deve ter diversificar. clientes. Se você está trabalhando com esse condomínio, você deve ter clientes do Brasil inteiro. Do Brasil, Sem jogador de futebol, juiz, político, artistas. Nós já atendemos todos, empresários, Sim. todos os perfis aí Maravilhoso. de clientes, né? Muito Não, legal, então quem muito quiser legal. saber um pouco mais, Pode acessar o teu nosso contato, você vai- exatamente. a gente vai ter que ir para a próxima pergunta, porque o teu conteúdo, o escopo é grande, senão a gente não consegue passar. Tranquilo. Mas a próxima pergunta que eu queria fazer é justamente essa conexão que você fez com a cidade. Então, como você visualiza o momento atual de Jundiaí e como isto, né, está influenciando o segmento imobiliário da região? Sim. Que a gente percebe várias reportagens nos últimos tempos sobre Jundiaí, então eu queria que você explicasse um pouquinho. Estava conversando com o Abramo, né? Jundiaí é o quarto IDH do estado Exatamente. e foi, se não estiver enganado, eleita a segunda melhor cidade do Pra se Brasil morar. para se morar. Então, quer dizer, exatamente. Nada melhor que conversar com um especialista do ramo imobiliário para sim. saber Para poder sobre a cidade um pouquinho. Sim, eu acompanhei muito o crescimento da cidade, na realidade, até um pouco antes de eu vir para a carreira de corretagem, né? Eu acompanhei, meu tio sempre foi da parte política, trabalhou sempre na prefeitura
E até então, em 2012, eu fui candidato a vereador da cidade. Sim. Isso eu não sabia. Essa é a surpresa aqui. E fui acompanhando aí todo o histórico da cidade, o número de habitantes, o que a cidade está nos proporcionando em questão da qualidade de vida. É o saneamento melhor do Brasil. Saneamento básico, água. Da água. Eu me lembro da crise que nós tivemos lá no passado, falta de água. Acho que Jundiaí foi a única cidade que não teve nenhum problema, né? A gente tem que reconhecer, né, Fábio Abramo, os estrategistas originais da cidade fizeram um excelente trabalho em planejamento. Quer dizer, quando fizeram essa... Eu lembro das avenidas, antes da nossa época, que cortaram a cidade, dividiram, no bom sentido, tudo. Sempre houve bastante estratégia. Sempre com avanço, né? Eu vi muito isso, inclusive nas avenidas, principais avenidas da cidade. Temos também algo muito precioso que é a nossa Serra do Japi. Nossa, isso é uma joia. Isso é a joia, é um diamante, eu digo, aqui em Jundiaí. Até então, a região do Eloy Chaves é uma região que está crescendo a cada dia. É incrível. Eloy Chaves é um bairro, Abramo, meio afastado de Jundiaí, mas já não é mais afastado, mas tem vida própria, tão efervescente. Sim. E cresceu tão rápido. Há uns tempos atrás, né? Não, Eloy Chaves meio afastado. Hoje tem tudo, totalmente autossustentada, tem tudo ali. Exatamente. E muitos empreendimentos também imobiliários. Sim, né? É uma das regiões que mais crescem, a demanda dos clientes, inclusive da grande capital. O intuito deles é vir para Jundiaí para conhecer Eloy Chaves e o bairro Medeiros. Ah, é? Sim. O pessoal E nós estamos falando de quantos quilômetros daqui? Na realidade, muito perto. Muito perto. Ele dá aqui 4 a 5 quilômetros, vamos dizer, da região central. Né? E é um lugar muito procurado pela questão de comércios, escola. A Serra do Japi é o maior atrativo. No sentido da serra, sabe, Abramo? Entendi. É do outro lado da Anhanguera. Você, mais sentido Itu, né? Você vai para lá e você vai chegando perto da serra. A serra, ela começa aqui em Jundiaí, ela segue por Cabreúva, Morungaba, Cajamar e por aí vai, né? Que Jundiaí falam que ela é, por um lado, ela é cercada, né? Porque você tem a serra que faz um limite ali, não dá para crescer para dentro da serra e também nem pode. Inclusive tem a PEC, né? A PEC. E é ótimo isso. Criada. E por outro lado, você tem lá um sistema fluvial, que é toda a bacia do rio Jundiaí-Mirim e o rio Jundiaí. Então você realmente está cercado na natureza aqui em Jundiaí. Exatamente. Ótimo. É legal, eu acho até, opinião minha, né? Cada um... nós estamos com 450 mil habitantes oficialmente. Sim. Tá ótimo. Tem gente que fala, não, tem que virar... Não, é bom que fique por aí. Quero a tua opinião, Abramo, que mora numa maior metrópole da América Latina. Como que você vê isso? Tá bom? 450? Eu acho que tá ótimo. É tão bom que as pessoas que vivem hoje nas grandes metrópoles buscam cidades menores, assim, claro. Porque, por exemplo, eu estou em São Paulo. A pandemia, graças a Deus, a pandemia está indo embora. Dissipando. Mas está voltando o trânsito, tá? Sim. Então, hoje, para vir a Jundiaí, eu já peguei trânsito na Marginal parada, de um lado e do outro, que eu estava olhando. Tá? Então, isso também voltam os problemas da grande cidade. Sim, né? Isso não exatamente. tem dúvida nenhuma, né? E até então nós vimos muito a grande demanda de clientes que vêm para Jundiaí, um pouco da falta de imóveis, né? Assim, para oferecer. E com isso, a maioria dos paulistas estão optando pela compra de terrenos. Os paulistanos. Os paulistanos, isso. Os abramos, que são os paulistanos da Gema. Para a construção de nova casa e até acredito que eles encontraram uma melhor forma de fazer o imóvel conforme a necessidade de cada um. A pandemia acelerou isso? A pandemia acelerou. Inclusive, nós temos hoje um número muito grande de vendas e de novas construções no Alphaville e Jundiaí. Até então, para o pessoal que ainda não sabe, já foi liberada a construção do Alphaville 1 em dezembro de 2020 e agora em julho do Alphaville 2. Que legal. Então, a demanda está sendo bem grande, o local é maravilhoso. Perto da serra também. Perto da serra. A vista de lá ela é incrível. Inclusive pela questão
do fácil acesso para São Paulo, né? É bem perto da Anhanguera. Perto, né? na saída. da Anhanguera. Exatamente. A 40, 50 minutos de São Paulo, da grande capital. E a procura também está sendo bem grande pela questão da grife, que é uma grife Brasil, né? Total. O Alphaville hoje é marca. Exatamente. Não, e assim, uma outra coisa importante de Jundiaí, uma notícia até relativamente nova, vai ser votado em, acho que 90 dias, a mudança de status de Jundiaí, quer dizer, ela vai virar região metropolitana de Jundiaí, englobando 7 cidades, se não me engano, né, Fábio? Isso, para a nossa região, é interessante porque tem mais recursos do governo, sem dúvida nenhuma, mais responsabilidade, acaba atraindo mais a atenção ainda de pessoas porque você vai ter uma estrutura cada vez mais forte. Já é boa. Sim. E para você, imagino, empresário, empreendedor do ramo imobiliário, uma notícia excelente também. Com certeza. Né? Vai ser mais um marco aí na cidade, eu acredito, esse momento de pandemia. Até então, para a maioria das pessoas que buscam hoje casas, pela questão familiar, de convivência, home office também, home office, que é uma tendência, acredito aí, não só no Brasil, mas mundial, né? Sem dúvida nenhuma. Então, o pessoal procura realmente espaço e a qualidade de vida que Jundiaí oferece para todos, né? O Abramo do mundo executivo, ele viveu bem essa questão, acompanhou muito a implementação do home office, né? Quer dizer, as pessoas estão no apartamento, tudo bem, mas agora elas precisam reservar um espaço no escritório delas. E tem filho, tem cachorro. Até exatamente. Foi assim de repente. Foi de repente. Da noite para o dia, né? Exatamente. Então as pessoas não tinham nas suas casas uma área, um escritório. Então hoje é o que você vê, né? Você está trabalhando entre o cachorro, o gato passa por cima da mesa, os filhos batem na porta. Exatamente. O importante é que eu acho que as pessoas também, as chefias, todo mundo começou a entender tudo isso, porque todo mundo começou a vivenciar o mesmo problema. O mesmo problema. O mesmo problema. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir, né? Então eu acho que agora as pessoas buscando novos empreendimentos, você começa a estruturar melhor. Você começa, vou construir minha casa, deixa eu colocar meu escritório ali no fundo, ninguém me atrapalha muito. Eu acho que isso é uma tendência legal do futuro. Né? Sabe quem muita gente foi para a praia, muita gente vem para o interior. Exatamente. Nós precisamos também trazer um advogado aqui, porque ele vai falar sobre essa questão de que a gente brinca que a pandemia fez o cara ver se a mulher é correta, se ela tem que separar ou não, porque você começou a ver. A gente brinca que trouxe muitos negócios. Ou a mulher também, viu? Ou ela, o homem correto. A família em si. Né? E com isso, na realidade, trouxe muitas verdades. Né? Isso, e com isso trouxe ou aquisição de novos imóveis ou automaticamente o divórcio. Você sabe que são duas áreas assim, você vê, direito e o ramo imobiliário. Sim, exatamente. E olha que interessante, o corretor de imóveis, ele acaba sendo um pouco psicólogo também. Porque você vai receber um casal que quer mudar para uma casa e tal, você acaba conhecendo. Sim. Você precisa Eles se abrem, né, em relação ao porquê, o motivo aí da mudança, inclusive de cidade. Então eles se abrem, praticamente alguns clientes viram amigos. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho um cliente que eu atendi em 2012, 2014, que hoje vai no meu escritório, a gente fala no WhatsApp e está sempre junto, tomando um vinho. Isso é bom. Muito bom. Legal. Cria esse um vínculo, né? Vínculo de indicação. O corretor, né, Abramo e Fábio, ele é muito mais do que alguém que... Pensa assim, geralmente quando você vai comprar um imóvel, cara, é um sonho. É um sonho. Então, exatamente. Você ajuda a realizar esse sonho, porque você está procurando, mas é difícil você encontrar, você não sai assim. Então o corretor te leva aqui, então, aí você chega bateu no teu coração, falando, é esse. Confiança. E quando o corretor se aproxima, tem um vínculo legal, ele vai fazer o impossível para vender esse negócio para você, para viabilizar esse sonho, né? Exatamente. Então, acho que realmente é uma empatia. Não é um vendedor de sonhos, tem até um livro, né? O Vendedor de Sonhos, mas eu acho que ajuda, né? Um vendedor de sonhos também. Sim, e o legal é você entender realmente o perfil de cada um, para você fazer aquele filtro, né? Sim. E levar realmente no imóvel que vai dispersar esse interesse do cara morar ali, se sentir em casa, né?
Sem dúvida. Confiança é muito tudo, importante. imagina, você Exatamente. passar essa confiança. A transparência. Vamos para uma próxima pergunta, que eu acho que ela é bem interessante também, e você vai gostar de falar sobre isso. Fale um pouco da sua empresa, em sua opinião, e aí eu vou fazer até um trocadilho, né? O que faz a Reference Brokers ser referência no segmento? Eu imagino que você, quando bolou esse nome, você já imaginou que ia ser referência no mercado. Então, exatamente. esse é o momento que a gente gostaria de entender por que a referência está fazendo esse sucesso todo. Porque isso que o pessoal está vendo. Por que a referência está conseguindo tudo? Imagino que você tem um plano estratégico aí, de princípio. Na realidade, bolamos o plano em questão da demanda. Sempre o nosso trabalho foi com serenidade, transparência para o cliente, né? Entendi. A gente faz sempre uma autoanálise em relação ao imóvel, a parte documental. Com isso, conseguimos muitas indicações de clientes. Até então, um exemplo é o Fazenda da Grama. Quando começamos com praticamente 6 imóveis no Fazenda da Grama. Como é um público mais seleto, é mais difícil de você criar até um vínculo com os proprietários, né? E até uma corretora nossa mora lá hoje, no Fazenda da Grama. Trabalhou bem. Ela é a verdadeira referência. Exatamente. Legal. E eu sempre falei com a Cris, Cris, trabalhar com transparência, serenidade, trabalhar com o mercado, não explorar o pessoal em relação a valores, ser sempre sincero com o vendedor, né? Em relação à venda do imóvel, ao valor, o porquê do valor de mercado. E a gente sempre planejou a questão da nossa equipe também. Entendi. Você trabalha com alto padrão, você não pode ter tanta margem para erro, né? Vamos dizer assim. Sim, exatamente. Que envolve valores altos. E essa transparência trouxe com que a nossa empresa hoje... na realidade, nós não temos apenas um concorrente direto que trabalha o alto padrão, inclusive a Fazenda da Grama, mas nós não temos um concorrente direto aqui ao nosso redor. Ótimo. Né? Nós somos aí a referência realmente em alto padrão de Jundiaí. Que ótimo, parabéns. Não é fácil ser referência em mercado algum. Sim. Especialmente quando você se posiciona como alto padrão, onde as margens de erro são menores. É que nem quando você vai comprar um carro de 500 mil reais. Você não quer que tenha nenhum detalhe. Você não aceita isso. Não tenha dúvida. Um carro é até mais fácil da pessoa escolher, né? Que daí tem aqueles opcionais que você vai lá e coloca. Agora, um imóvel em si, ele tem muitos diferenciais que é diferente de cada perfil de cliente, né? Sim. Que envolve realmente a família e a necessidade, o porquê que eu vou morar nessa casa, né? Qual é a necessidade? E o nosso atendimento, a pontualidade, o nosso atendimento, a maioria dos nossos clientes nos prestigiam, falam muito bem de nós em relação ao nosso trabalho, a expertise. Uma experiência de atendimento. Exatamente. A informação, na realidade, o cliente quer a informação com qualidade, com velocidade, correta, com qualidade. Realista. No passado, o corretor ele era aquela pessoa que tinha um perfil totalmente diferente. Totalmente. Era tirar pedido. Tirar pedido e ele era assim... ele tinha ele não precisava ter um conhecimento tão no passado. Sim. Tão porque grande. Tinha todo um suporte ali, né? A minha imobiliária tem um suporte total com os nossos corretores, com os nossos clientes. E o conhecimento. Equipe jurídica. Equipe jurídica. Nós temos 3 advogados que hoje trabalham para nós. Nós temos uma equipe que assessora toda a parte. Eventualmente a pessoa precisa de um financiamento. Nós trabalhamos aí com os melhores bancos, né, de crédito imobiliário. Trabalhamos com carta de crédito. E eu mostro o leque para o cliente, o que eu tenho a oferecer a ele. Legal. E qual que é a real necessidade dele, né? Legal. A partir dessas informações que eu passo. Então, com isso, a indicação que a empresa está tendo, o nosso trabalho, a tecnologia em si, o marketing da empresa, ele é muito bem conceituado. E isso demonstra ainda mais a confiança
Claro. A pessoa que está nos procurando, ela faz uma busca, da onde surgiu a referência, a gente está em todas as partes. Google não mente, Totalmente né? A internet não mente. E tem uma coisa muito legal, que antigamente, antes das mídias sociais, né, nós falávamos assim, uma coisa boa chega a 8 pessoas, uma coisa ruim chega a 22, né? Sei lá, era um número que se falava no passado, né? Mas hoje com as mídias sociais, isso é instantâneo, né? Sim. Então, se você tem um bom atendimento, com qualidade, exatamente. Né? As Potencializa pessoas se segura. Pô, nas mídias sociais isso Sim, dispara, inclusive, né? Então, isso é muito importante. muito isso, importante, né? a informação exata para o cliente, né? Inclusive, quando o cliente entra na fase que ele vai adquirir um imóvel com parte de crédito imobiliário, cria um pouco aquela ansiedade, né, do cliente. Então, estamos ali também para tranquilizá-los que os processos, as etapas... Você é uma pessoa calma, isso ajuda muito. Eu sou calmo. Ou é a impressão minha? Você Não, passa eu sou tranquilidade. Uhum. E eu Bem acho tranquilo. E isso é importante. Isso é o conhecimento, né? Que é o que eu digo. Seguro, né? Tá Sim. tranquilo, tá seguro. Não, eu o que você penso está fazendo. Né? como cliente. Se eu vou numa imobiliária e... Que o vendedor está estressado. Ou o dono, o não dá, cara... Pô, não posso. Eu já estou com ansiedade para ver se eu compro Exatamente. ou não. Aí Ou vai vendo, deixar a né? pessoa mais aflita. Isso. Eu acho que isso ajuda muito. Uhum. Então tem que ter uma conversa legal. Eu acredito muito na tranquilidade. O que é para dar certo vai dar certo. Legal. Né? Sem pressão. Muitos clientes, inclusive, vêm para nós, traz links da outra imobiliária pela questão da tranquilidade. Se sentem à vontade ali, se sentem em casa. Exatamente. E aí eu queria fazer um link. Onde que está localizado hoje a referência? Hoje nós estamos no bairro Chácara Urbana, que é um dos melhores bairros hoje de Jundiaí. É no edifício Golden Office, Legal. Business Mall. Ele fica ali perto da Avenida 9 de Julho. Legal. Que é Todo mundo conhece. Principal avenida, inclusive. Que é o acesso principal do pessoal da grande capital e do interior, né? Então é um local de referência. De referência, exatamente. Tem muitos executivos, empreendedores, empresários. E todo mundo conhece a 9 de Julho, né? Eu perguntei, mas a gente já foi lá e viu realmente que é um espaço bem agradável. Muito Quer dizer, agradável. eu não Inclusive, sei. foi um sucesso o nosso coquetel. Fala desse coquetel. Fala um pouquinho do coquetel. Foi muito bom. Agradeço, inclusive, a presença de Nós vocês. que agradecemos. Foi muitos elogios, o pessoal gostou. Só uma pena que não conseguimos convidar todos, né? Não. Aí não ia ter espaço. Mas quem sabe aí futuramente, passando a pandemia, vamos para um local maior ou vamos fazer um evento maior para todos os nossos clientes e amigos. Abrir uma filial? Exatamente. Essa é a ideia. Esse é o objetivo, né? Não só em Jundiaí, como expandir aí para outras capitais, né? Tem que sonhar grande, né? Eu acho que o empreendedor, a gente teve um dos entrevistados, convidados, que ele ressaltou muito, né, do sonho. Você tem que acreditar naquilo. Exatamente. Né? Ainda mais quando você trabalha, vamos dizer assim, no teu caso específico, alto padrão, luxo. Quer dizer, se você for uma pessoa que sonha pequeno, você até está meio em dissonância. Vai ficar fora do... Exatamente. Você vai atender um cliente que ele é alto padrão, o comprador e o vendedor. Você fica fora da casinha, o cara não vai querer o seu atendimento. Exato. O cara chega para você, não, eu tô com 10 milhões aí para comprar. Fala, não gasta isso não, gasta tudo. Não gasta 2, não. Não, você tem que, né, o sonho que a gente fala muito. O cara, ele acredita, ele chegou, ele tem sucesso, ele busca aquilo, você tem que estar em sintonia com ele. Mostrar o que há de melhor do mercado para esse investimento. Se oferece o de 20 de milhões. Exatamente. Ou de 10. Para o cara ver o diferencial do 15, o de 10, qual é. Isso. Né, para o cara se acentuar, vou nesse de 10 ou vou no de 15. Com certeza o de 15 vai ter mais diferenciais. Pelo bate-papo que a gente está tendo aqui, a Reference Brokers pensa em expandir para fora do país. Sim, com certeza. Já temos alguns imóveis fora. Que legal. Miami, Califórnia. Inclusive de clientes que nós fizemos um bom trabalho aqui no Brasil. Já vendemos para o pessoal lá de fora também. Não que só legal. De Jundiaí para o mundo. Exatamente. Que legal, boa. Olha um pré-slogan aí. Verdade. Bramo,
nós temos que seguir, porque senão a gente não consegue... O papo é bom aqui, É daqui a bom. pouco, Daqui a pouco temos duas perguntas aqui. Isso. Vamos lá, Fábio. A pandemia me fez repensar muita coisa em relação à moradia e à importância de ter um espaço agradável para montar meu home office e viver em harmonia com a minha família. Sou casado e tenho 2 filhos pequenos e atualmente moro num bom apartamento de 108 metros quadrados. Nesse sentido, estou pensando em investir em um imóvel um pouco maior, principalmente que esteja mais próximo da natureza. Trabalho e moro na capital. O que você sugere e pensa sobre isso? Jonas Alves, de São Paulo. Da metrópole, da sua cidade lá. Pensando, vamos pegar um trecho que eu falei lá atrás. A pandemia fez com que muitas pessoas não pensassem somente em aplicar o dinheiro e pensou sim na qualidade de vida. Por isso que a maioria, inclusive esse cara que fez a pergunta, o Jonas, ele é de São Paulo. E a maioria do pessoal de São Paulo veio para essa cidade pela questão dessa qualidade de vida que a cidade nos proporciona, né? Tem tudo a ver com o que a gente conversou no começo do nosso bate-papo aqui, né? A pandemia abriu muitos caminhos e o caminho da melhoria em relação à vivência, né? Ele fez a morar pergunta num lugar bonito. para a pessoa certa, me parece. Exatamente. Então, Jonas, você que fez a pergunta, vê aí o número que aparece depois da Reference Brokers, o Fábio, e ele vai... Aí, contatos, nós temos nosso Insta, nosso site. Hoje trabalhamos também com 50 plataformas aí de divulgação. Que legal. De links, né, anúncios. Trabalhamos também com uma nova plataforma que é a Arbo Imóveis, que está nos proporcionando um desempenho legal, né, resultados legais. E tudo isso, na realidade, a nossa equipe toda, não somente eu, proporciona isso para os nossos clientes. Tanto a Aline do nosso marketing, legal, que é a ponta firme ali do negócio. Nossos corretores, a Ana, Carlos, Cristiane, o Eric. Tem um tijolinho de cada um nessa nossa empresa. Né? Isso é importante. Jogo de equipe, todo mundo, né? Aí que veio mais pessoas, tem a Fernanda, que é uma amiga minha de 15 anos atrás, legal, sempre foi empreendedora, e ela nos uniu junto na pandemia. Legal. Né? Deu várias... trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe. Ninguém trabalha sozinho. Né? E o dono, né? Ele acaba sendo uma fonte de inspiração. O pilar ali do pessoal. É isso aí. Uma responsabilidade grande. Escritório, vamos, gente, ganhar dinheiro, vamos trabalhar, vamos. E num ambiente, numa atmosfera positiva. Exatamente. Eu sempre trabalhei em empresas. A união de pessoas positivas, né? Pessoas positivas, ambiente positivo, a energia, que traz, né, assim, uma energia positiva, exatamente, as coisas fluem e os problemas, eles são amenizados. Exatamente. Né? Porque todo mundo trabalha todo mundo numa mesma problema, sintonia, né, positiva, todo mundo exatamente, tem problema, mas todo mundo se ajudando. O que procuramos é a solução para eles. O Abramo tem uma frase dele, a autoria dele, né? Fala que ela seja cruel. Eu sempre falo assim, cadê a câmera ali? Seja cruel com os processos, mas bom com as pessoas. Exatamente. Olha que legal. Você me disse isso. Frase inspiradora, hein? Exatamente. Legal, e tem mais uma pergunta aqui, porque o tempo está indo embora. Vai. Então, vamos lá, Fábio. Perdão. Não, fica à vontade, mas é a pergunta aqui. Sou investidor e estou pensando em investir em imóveis. Você acredita que imóveis de alto padrão podem ser um bom investimento? Pretendo comprar e revender em um prazo de 5 a 6 anos. Vocês prestam esse tipo de assessoria? Poderiam me auxiliar? Carlos Tenens Filho, São Paulo, capital. Legal, Carlos. Primeiramente, boa noite. A questão de imóvel de alto padrão, eu acredito que seja um dos melhores investimentos hoje, até então pelo percentual de crescimento que tem a cidade, pela valorização. E eu indico, no caso, como a longo prazo, vamos dizer, a aquisição de terrenos, condomínio, para novas construções. Legal. Que é o que está, na realidade, em falta, venda de casa pronta comercial. Então, a tendência, um exemplo, Alphaville. Alphaville, hoje nós temos lá 40 novas obras, porém são de próprios proprietários que estão fazendo as construções. Então, a tendência aí de mercado, inclusive de rentabilidade para esse futuro, é a aquisição de terrenos
Legal. né, uma melhor oportunidade, aí bola um projeto legal de construção para revender daqui a, eu cito até 2, 3 anos, com pelo menos um ágio aí de 50%. Maravilhoso. Quer dizer, a dica sua seria comprar o terreno, fazer a construção fazer- e vender. Exatamente, Vamos. vender pronto, ou alguns investidores que faz toda a parte de projetos, inicia a obra e já coloca o imóvel para Para venda, vender. né, já com um ágio aí lucrativo. Que legal. Bom, Carlos, pergunta foi para a pessoa certa. Procura o Fábio, vai te atender com o maior prazer. Então, Com respondemos certeza. aqui para o Carlos. Maravilha. E agora a gente já está quase chegando no Nos final. Você finais. viu como passa rápido, né? A gente Nossa, falou muito para rápido, você, exatamente. Passa muito rápido aí. Fábio, é com muito conteúdo, né? Porque dúvida isso nenhuma. é o interessante, mas passa voando. A gente ficaria mais umas 2 horas aqui tomando conversando. cerveja, vinho, batendo papo. café. E batendo papo, com certeza. Mas agora, mais pro final do programa, a gente sempre pede e solicita ao entrevistado, que é uma fonte de inspiração para quem está nos assistindo, uma dica, né? Então, uma dica ou uma mensagem do Fábio Américo para quem está assistindo e gostaria de começar a aprender. Uma dica que eu dou para o pessoal é, primeiramente, veja qual que é o ramo de atividade que você está aí com a ideia de empreender e planeja, pergunta para o pessoal que já é do ramo, leia bastante, pergunta para o tio Google algumas... Tio Google, boa, sabe tudo. Algumas informações. E você tem que estar ciente que o negócio não é da noite para o dia, que é aquela tijolinho que você vai colocando ali para construir o seu castelo. E o medo não existe para quem gosta de empreender, e se der medo, vai com medo mesmo. Porque o negócio É isso ele aí. flui. Legal. Eu tenho hoje 11 anos de expertise no mercado e graças aos riscos eu cheguei até onde estou hoje. Não, Não há maravilhoso. sucesso sem risco. Não há sucesso, exatamente. Verdade. Fábio, eu acho que as suas palavras finais foram bastante inspiradoras, porque Sim. é muito difícil você entrar na vida de empreendedor se você não acreditar em si próprio, Aham. mas precisa realmente também o planejamento, Exatamente. E tijolinho a tijolo. acreditar primeiramente em você, não ouvir as coisas alheias e no nosso Deus poderoso. É isso aí. Sempre está ali no nosso caminho para nos dar uma direção, algo que você às vezes, como que eu vou fazer isso, aquilo. A espiritualidade em si ajuda muito Sem a dúvida. você ficar em paz, tranquilo e sempre fazer o que é correto, que os frutos vêm. Pode ter certeza que os resultados serão grandes, tenho certeza Maravilhoso. disso. Maravilha. É isso mesmo. Certo? Eu acho que foi uma entrevista maravilhosa, Sim. acho que foi inspiradora para quem assistiu. Abramo, algumas considerações finais suas? Bom, só tenho a te agradecer. Foi um prazer receber você aqui, Fábio. Eu acho que você contou um pouco da cidade, Sim, da sua um resumo, vida, né? um resumo. Exatamente. E a gente deseja muito sucesso para você. Obrigado. A casa é sua. Obrigado. Volte aqui sempre que desejar. Com certeza. Será sempre bem-vindo. Patrick, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer trabalhar Tamo contigo aqui. junto. Tamo Obrigado. junto. Agradecimento à TV Mais Brasil. Com certeza. Maravilhosa. E tamo junto. Fábio, sucesso para você. Sucesso para nós. Que você tenha aí, Sucesso. continue com uma jornada maravilhosa. Maravilhosa para todos Valeu. nós, com certeza. Gente, um grande abraço para vocês. Estamos chegando ao final de mais um programa Business 360. E a gente se vê numa próxima oportunidade com mais um papo com um empreendedor numa conversa muito inspiradora. Um grande abraço e boa noite. Boa noite, pessoal. Grande Boa noite. abraço.